Saudações, nobres alunos. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Sales, pela disciplina de Direitos Humanos e Relação Étnico-Sociais. Falaremos hoje sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica. Os senhores já ouviram falar nisso, mas lembrem-se, embora ele é apelidado de Pacto de São José da Costa Rica, na verdade trata-se da Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa convenção foi celebrada em 1969. Bom, não é inoportuno explicar o que acontecia principalmente na América Latina nesta época. A maioria dos estados soberanos da América Latina estavam sob o domínio de regimes totalitários, de regimes de exceção, ok? Inclusive o Brasil. O Brasil, esse tratado só foi aprovado pelo Congresso e ratificado e passou a vigorar no direito interno brasileiro em 1992. Demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho após a celebração e o ingresso no direito pátrio. Demorou bastante. Vamos lá. Algumas curiosidades sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Eu gostaria de começar pelo tratamento que ele concede no direito à vida. A Constituição diz em seu artigo 5º, todos já sabem, que é garantido o direito à vida, ponto. Não entra em maiores detalhes. O Pacto de São José, ou a Convenção Americana de Direitos Humanos, ele é mais detalhista sobre o direito à vida. Ele vai além, ele trata de outros temas. Bom, ele desde já, ele já deixa claro que a vida começa com a concepção. Nós sabemos que existem 3 teorias sobre o direito à vida, não é isso? Uma que ele começa com a concepção. O que é a concepção? A união do gameta masculino com o gameta feminino. Hipótese em que cada célula, as células reprodutivas masculinas com 23 pares de cromossomos, e a célula reprodutiva feminina com 23 pares de cromossomos, elas se unem e a célula concepta passa a ter 46 pares de cromossomos. É um ser que já é geneticamente individualizado. É um argumento científico forte para dizer que a vida começa por aí. Bom, qual que é o problema disso, né? E as pesquisas em célula-tronco embrionárias? Há uma concepção fora do corpo da mulher, em laboratório, via de regra através de embriões excedentários. O que são eles? Aqueles embriões que resultam de uma fertilização assistida, o que sobra. Haveria concepção, e aí? Seria possível? Houve uma ação no Supremo sobre isso e o Supremo disse que não tem problema a pesquisa. Certo? Bom, tem outra teoria. A teoria surge com a nidação. O que é a nidação? É quando a célula concepta fixa na parede do útero. Ou seja, só existe vida quando esta célula concepta está no corpo da mulher. É uma teoria. E a outra teoria é quando da formação do sistema nervoso central. Por quê? É a interpretação a contrário senso da lei de transplante. Do que trata essa lei? A morte é a morte encefálica. Logo, se quando as atividades cerebrais paralisam, não há mais vida, a interpretação a contrário senso resulta no entendimento de que a vida começaria com a formação do sistema nervoso central. Tudo bem? Bom, o Pacto de São José da Costa Rica diz que a vida começa desde a concepção. É um pacto que o Brasil adotou em seu direito interno, tudo bem? Pena de morte. Na verdade, o tratado ele não veda
a pena de morte para os países que já a possuem em seu ordenamento jurídico. Porém, veda que um país que não possui a pena de morte regulamentada em seu sistema jurídico a adote, nem através da Assembleia Nacional Constituinte. Estranho isso, não é? Porque a Assembleia, o poder constituinte originário, ele é ilimitado, incondicionado, não é isso? Os senhores já estudaram isso. De todo modo, pena de morte não é vedado para os países que já a possuem, mas os países que tiraram isso do seu ordenamento jurídico não podem retornar mais. O tratado prevê isso. Não poderá existir pena de morte para delitos políticos, nem para os crimes conexos aos delitos políticos. Isso é uma proteção interessante que está no tratado. Deve-se respeitar a anterioridade da lei penal, bem como o princípio da legalidade. Princípio estes que os senhores já conhecem do direito penal, bem como do direito constitucional também. Lembrando que na aula passada nós estudamos que no julgamento de Nuremberg o princípio da anterioridade não foi respeitado. Os crimes foram criados após a Segunda Guerra, ou seja, após o fato. E no julgamento de Nuremberg alguns foram condenados à morte. E o princípio da anterioridade não foi respeitado, mas só a título de curiosidade, ok? Vejam, aquele que está para sofrer a pena de morte, ele pode pedir a anistia, ele pode pedir o indulto e ele pode pedir a comutação da pena. Anistia, quem concede é o Congresso Nacional. Indulto é o presidente. E comutação da pena é trocar a pena. Trocar a pena de morte por outra. Prisão perpétua, talvez, no país que a permite. Pena privativa de liberdade pelo seu máximo, 30 anos. O interessante é que, a partir do momento que o acusado pediu isso, a pena não pode ser executada. Essa pena fica aguardando a manifestação se irão acolher a anistia, o indulto ou a comutação de pena, tudo bem? Ela não poderá ser executada contra aquele que, na época do fato, não tinha 18 anos ainda, e não pode ser condenada para aqueles que já possuem mais de 70 anos. Contra essas duas categorias a pena não pode ser executada. E nem contra gestante. Contra gestante a pena não pode ser executada, ok? Vamos falar mais um pouquinho. É interessante notar que o Pacto de São José da Costa Rica, ele criou dois mecanismos que nós chamamos de constritivos. O que é isso? São dois órgãos que irão auxiliar no pronto cumprimento do que o tratado estabelece. Nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual a diferença dos dois? Algumas diferenças, tá? Os integrantes da comissão são chamados de comissionários. São 7 comissionários, ok? Eles têm um mandato de 4 anos, prorrogáveis por mais 4. Logo, se te perguntarem se o mandato deles é de 8 anos, não é. O mandato é de 4 anos, prorrogáveis por mais 4, tudo bem? Já os membros da corte são chamados de juízes. E o mandato deles é de 6 anos, prorrogável uma vez por mais 6 anos. A comissão, ela tem função administrativa. Como assim função administrativa? Emitir relatórios, recomendações. Já a corte tem dupla função, tá? Uma função contenciosa, que é jurisdicional mesmo, e uma função consultiva. Começa por aí. Outra diferença, em relação aos juízes da corte, não pode haver 2 da mesma nacionalidade, tudo bem? Outra questão interessante, qualquer pessoa pode peticionar junto à comissão. Em relação à corte, não é qualquer pessoa, tá? As petições passam por um juízo de prelibação,
que é isso? É uma análise jurídica pela comissão. Se a comissão der um juízo de prelibação positivo, a questão chega à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ok? Bom, essas são algumas curiosidades, alguns detalhes sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão importante, tá? Iremos falar novamente sobre ela, e sobre o Pacto de São José da Costa Rica, que na verdade é o Tratado Americano sobre Direitos Humanos. Tudo bem até aqui? Uma retificação, tá? Em relação aos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e foram reconhecidos ou foram incorporados no direito brasileiro, tal qual a maneira que se altera a Constituição, nós temos 3 figuras já, ok? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como o seu respectivo protocolo facultativo, porque há o protocolo obrigatório, que é o próprio tratado ou a convenção para as pessoas com deficiência, e existe também o seu protocolo facultativo, que é interpretado como um outro diploma legal. Os dois têm hierarquia de Constituição, bem como o Tratado de Marrakech. Do que versa esse tratado, que também tem hierarquia de Constituição? Ele versa sobre questões relacionadas à deficiência visual, em especial o acesso a tudo que é produzido, tudo que é escrito, tudo que é produzido, ok? São os 3 que têm hierarquia de Constituição. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Bom estudo, boa quarentena, se comportem, ok?